Então, nós vamos, neste momento, buscando aquietar nossos corações, nos desligando de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, buscando voltar nossos pensamentos ao alto, para podermos absorver as energias positivas que os benfeitores espirituais têm a nos trazer. Nós vamos começando a nossa ligação com esses nossos irmãos, iniciando com total relaxamento do nosso corpo, fazendo respirações profundas, mentalizando a cada inspiração a entrada de energias positivas, e quando expiramos, colocamos para fora tudo aquilo que temos de negativo dentro de nós. Vamos fazendo esta respiração profunda, inspirando e soltando. Inspirando e soltando. Mais uma vez, inspirando e soltando. Nós vamos abrindo os nossos corações e olhamos para dentro de nós e percebemos a luz que existe no nosso íntimo. Esta é a centelha divina que vamos trabalhar amorosamente, fazendo-a crescer, se expandir para a nossa conexão com o Pai. Nós vamos sentindo a presença dos espíritos, dos guardiões, que vão fazendo uma limpeza no nosso lar e aplicando um passe de harmonização em cada um de nós. Do lado de fora do nosso lar, espíritos vão colocando uma proteção energética que impede que espíritos menos esclarecidos possam vir a perturbar o estudo que faremos nesta noite. Nós vamos nos ligando aos diversos espíritos que trabalharão nesta noite. Espíritos ligados ao estudo, espíritos ligados à assistência espiritual, que trabalharão tanto na sala do acolhimento de amor, como na sala das radiações. Sentindo esses irmãos ao nosso lado, nós damos mais um passo em direção ao alto e encontramos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que vai nos abraçando carinhosamente, amorosamente, transmitindo a nós tudo aquilo que ela tem de bom dentro de seu coração. Vamos nos sentindo cada vez mais leves e gratos por este abraço carinhoso. Maria nos leva até Jesus. E ao nosso Mestre, nós agradecemos pelos ensinamentos que Ele nos deixou e por todos os exemplos. Pedimos a Jesus que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender tudo aquilo que Ele nos disse. Jesus nos encaminha até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós nos colocamos humildemente,
agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que nos dê luz e força para vencer os desafios que enfrentamos na nossa vida, que possamos enfrentá-los de cabeça erguida, buscando sempre o melhor. E para fortalecer a nossa ligação com o Pai, dizemos a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um bom encontro, que o grupo de radiações possam trabalhar ligadas ao alto, trazendo a todos os assistidos o melhor, aquilo que eles mais necessitam neste momento. Graças a Deus. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito bem, gente. Então, antes da gente começar, eu só quero falar para aqueles que acompanham a gente pelo YouTube ou qualquer outra mídia e que gostarem desse encontro, que dê um like. Isso vai ajudar a gente a divulgar esses nossos encontros, levando essa palavra, essa troca que nós fazemos aqui de consolação e de ajuda a todos que necessitam. Bom, aqueles que gostarem também do encontro e conhecerem alguém que poderia se beneficiar com aquilo que a gente fala aqui, é só mandar o link de acesso ao acolhimento de amor para que a pessoa participe, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é um roteiro para o autoconhecimento. Continuando aquilo que a Valéria falou na semana passada, né? Hoje a gente vai ver como que a gente aplica essa história aí de autoconhecimento. Então eu vou ler para vocês, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler, todo mundo conhecer sobre o assunto. Antecedendo a oração que faço todas as noites, tenho por hábito escutar a voz da consciência. Longe da influência das pessoas, procuro ouvir a mim mesmo, analisando com sinceridade tudo o que fiz durante o dia. Às vezes, fico triste com o resultado da introspecção salutar a que me entrego, mas não deixo que a depressão me domine. Quem falou isso foi Chico Xavier. Chico Xavier deu seu testemunho de como praticava o conheça-te a ti mesmo. Basicamente, ele seguia as mesmas orientações traçadas pelo Espírito Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos. Com base nessas orientações e no testemunho de Chico Xavier, elaborei um roteiro que pode guiá-lo na prática do autoconhecimento. Necessário, porém, que você tenha lido o capítulo anterior, pois ele o ajudará a compreender a importância da prática que a partir de agora será apresentada. 1. Autoconhecimento é uma prática diária. Assim estaremos mais próximos das ocorrências do nosso cotidiano, do que vamos extrair o material para as nossas reflexões. O ideal é que façamos esse ritual ao fim de cada dia, em local que nos possibilite algum tipo de introspecção. É um momento de encontro conosco, sem máscara e sem julgamentos. Estaremos nos vendo nus no espelho da consciência. Por isso, o autoconhecimento pede constância, intimidade, respeito e cumplicidade para conosco. 2. Comece com uma prece. É a maneira pela qual nos ligamos a Deus, pedindo que Ele nos ajude nesse trabalho de mergulho interior, dando-nos discernimento e sabedoria para enxergarmos a nós mesmos
como somos, sem receios, julgamentos, disfarces, álibis ou justificativas descabidas que nos possam desviar da verdade que precisamos conhecer. Por meio da oração, seremos amparados e intuídos por nosso anjo de guarda, o qual nos trará a inspiração necessária para enxergarmos o que for preciso sem distorções. 3. Escute a voz da consciência. Para perceber a nossa realidade íntima, o método que se propõe é o de, num primeiro momento, passar em revista todas as ações do nosso dia e nos perguntarmos sobre o que fizemos de bom ou de mal. Analisar não apenas o que fizemos, mas também o motivo pelo qual agimos dessa ou daquela maneira. Às vezes, um ato aparentemente nobre pode esconder interesses escusos ou vaidosos. O Espírito Santo Agostinho propõe que nos façamos 3 questionamentos. Examinai o que pudesseis ser feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. Tais reflexões nos levam à análise de uma amplitude considerável de comportamentos, desde aqueles por meio dos quais prejudicamos a obra de Deus, como as agressões à natureza, aos animais, passando por aqueles com que lesamos o próximo, seja por meio de atos, seja por pensamentos, seja por palavras. Chegam até as atitudes que feriram a nós mesmos. Há muito trabalho interior a fazer, e no mais das vezes estamos muito distraídos de nós mesmos. O cuidado com o nosso mundo íntimo ainda é precário, e quando surgem os problemas, ficamos procurando responsáveis externos, ignorando que o mundo de fora é reflexo do nosso mundo interior. Quantas vezes procuramos consertar o que está fora de nós, sem arrumar o que vai mal por dentro? Carl Jung, psiquiatra suíço, afirmou: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. A sombra pulsa, vibra, dita nosso comportamento, atrai tudo aquilo que chamamos de destino. O sofrimento de hoje é reflexo das questões internas a que ainda não nos demos o trabalho de conhecer, acolher e transformar. Enquanto não fizermos isso, nosso destino não mudará. Segundo Debbie Ford, a sombra é um oráculo que pode prever todos os nossos comportamentos e revelar o que nos torna as pessoas que somos hoje. O que decide se seremos produtivos, membros influentes da sociedade ou almas perdidas? Quando expomos nosso lado sombrio, entendemos como nosso histórico pessoal dita a forma como tratamos os que estão ao nosso redor e como tratamos a nós mesmos. Acredito que já percebemos que estamos diante do mais eficiente método de transformação pessoal. E 4. Não se deprima. Tal qual ocorreu a Chico Xavier, é muito provável que venhamos a nos entristecer ao tomarmos contato com a nossa sombra. Impossível não sentir um desconforto emocional, consequência da constatação de que somos menores do que acreditávamos ser. A vergonha pode perfeitamente surgir ao percebermos que, não raro, são os nossos aspectos sombrios que nos fazem agir com medo, raiva, agressividade, ganância, soberba, compulsão das mais variadas e tantas outras formas destrutivas. Nesses momentos, estejamos firmes, suportando a dor, sem cairmos em culpa ou depressão. Saibamos que o efeito amargo do conhecimento da nossa sombra tem fins terapêuticos para o ego hipertrofiado. Ele naturalmente começará a desinchar. Segundo Marlon Reikdal, psicólogo, quanto mais nos conhecermos, mais seremos tomados pelo sentimento de pequenez, de limitação,
de simplicidade, que mais nos aproxima um dos outros e mais nos aproximará de Deus. Não podemos deixar também de registrar os aspectos positivos de nossa personalidade, observado na introspecção. Nós não somos apenas a escuridão de nossa sombra. Alguns filetes de luz já brilham em nosso coração. Em linhas gerais, o roteiro é esse. E ele, por si só, já é terapêutico, porque quando a sombra for trazida à luz da consciência, estaremos naturalmente mais atentos quando ela se insinuar em nossas atitudes, permitindo-nos, com o passar do tempo e com a prática da autoobservação, evitar que ela domine a cena de nossa vida. Mas há algo mais que podemos fazer com a sombra. Trata-se de uma estratégia psicológica humana, saudável e transformadora. É o assunto de que tratarei no próximo capítulo. Espero que vocês me acompanhem. Ou seja, isso continua, tá bom, gente? O que vocês acharam do texto? Ih, não acharam nada. Não escutaram. Muito bom. Mas tem um monte de coisa técnica aqui, um monte de Muito. palavra difícil, né? Na metade do caminho a gente se perde no meio de tanta palavra difícil e fala do ego, e fala de um monte de coisa aqui que a gente se perde, né? Então vamos Sim. buscar esclarecer isso, tá bom? Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu só concordei com você, Sérgio. Ah, é? Então tá bom. Ó, então vamos lá. Vamos só fazer um comentário daquilo que Chico Xavier falou. Antecedendo da oração, e faço todo... Alguém está falando alguma coisa? Espera um pouquinho só. É o seu José. É. Bom, vamos lá. Antecedendo a oração que faço todas as noites, tenho por hábito escutar a voz da consciência. Imagina Chico Xavier falando isso, né? Longe da influência das pessoas, procuro ouvir a mim mesmo, analisando com sinceridade tudo o que fiz durante o dia. Às vezes, fico triste com o resultado da introspecção salutar a que me entrego, mas não deixo que a depressão me domine. Bom, a gente que pensava que era o rei da cocada preta, né? Se Chico Xavier, que é tudo aquilo que a gente viu que ele fez na vida, ele tinha essas dificuldades, né? Então a gente não pode se culpar quando a gente tem as nossas também, né? Não é falar assim, não, Chico Xavier que era bom, é assim, eu também sou, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Vamos trabalhar isso dentro de nós, mas não vamos fazer isso com peso, porque como Chico Xavier falava, né? Ele não deixa que a depressão me domine, né? O que a gente pode ver é que ele também ficava triste com algumas atitudes dele, né? Não é verdade? Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você analisa as suas atitudes e descobre algo que não é legal, como é que você se sente? Mal. Aquela sensação de nossa, tô mal, eu tô sem reação. Fica sem reação. Você não sabe o que vai dizer, você não sabe. É como se tivesse, como se desligasse, como se, né? Você fica sem reação. Você não sabe o que falar, você não sabe nada. É isso mesmo. Você sabe por que é isso, Marília? Seria uma forma de bloqueio que o cérebro tem, sei lá, o cérebro acaba bloqueando e aí você fica sem reação. É um bloqueio que o cérebro faz, talvez. Não deixa de ser, mas lembrem há 2 semanas atrás que a gente falou da culpa? Tá. Lembrei. Quem não lembra ou quem não participou do encontro, vai lá no YouTube. Tem lá, 2 semanas atrás a gente falou sobre a culpa e um monte de coisa relacionada a ela, né? Que nos joga para baixo, né? E lá, se a gente lembrar, a gente falou que a culpa era uma coisa que era importante para nós. Era como se fosse um alerta
que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? No nosso ponto de vista, errada sempre no nosso ponto de vista. Mas se a gente deixar a culpa de lá dentro do nosso coração, ela vai se tornar doença, né? Vai virar estátua de sal, não é isso? Legal. Então, escutem novamente o encontro de 2 semanas atrás. Chico Xavier deu seu testemunho de como praticava algo que não é legal. Não, desculpa, estou lendo a coisa errada aqui. Chico Xavier deu seu testemunho de como praticava o conhece-te a ti mesmo. Basicamente, ele seguia as mesmas orientações traçadas pelo Espírito Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos. Com base nessas orientações e no testemunho de Chico Xavier, elaborei um roteiro que pode auxiliá-lo na prática do autoconhecimento, necessário, porém, que você tenha lido o capítulo anterior. Então, quem não viu, procura lá no grupo do WhatsApp ou no e-mail, lá tem todo o capítulo anterior, tá bom? Então, vamos lá. Autoconhecimento é uma prática diária. Assim estaremos mais próximos das ocorrências do cotidiano. É por isso que a gente tem que fazer tudo, né? Porque quando a gente vai dormir, né? É como se a gente desencarnasse e encarnasse no dia seguinte, né? Porque boa parte do que a gente fez no dia anterior se perde. Então, por isso que tem que ser uma prática diária. Do qual vamos extrair o material para as nossas reflexões. O ideal é que façamos esse ritual ao fim de cada dia, em local que nos possibilite algum tipo de introspecção. É um momento de encontro conosco, sem máscaras e sem julgamentos. Estaremos nos vendo nus no espelho da consciência. Por isso, o autodescobrimento pede constância, intimidade, respeito e cumplicidade para conosco. Interessante, né, que ele está falando sobre o autoconhecimento como uma prática, né? Não uma coisa esporádica. Hoje o que será como é que eu sou, né? Tem gente que pratica o autoconhecimento somente nos estudos, né? Não, a gente tem que praticar o tempo, todo momento, né? Porque quando a gente estuda, no final das contas, a gente está falando estamos filosofando, não é isso? Quando pega aqueles livros, mesmo aqui no autoconhecimento, boa parte de tudo que a gente faz é filosofia. A gente está vendo as coisas de uma maneira bem ampla, embora muitas vezes a gente fala de tal forma que faça com que vocês olhem para dentro de si mesmo. Mas é filosofia, não deixa de ser filosofia. O autoconhecimento mesmo, ele vai acontecer quando a gente praticar isso diariamente. Às vezes, nem diariamente, até mais do que uma vez por dia, né? Sabe quando que a gente deve praticar, às vezes, o autoconhecimento? Quando a gente chega lá na metade do dia e a coisa não está indo bem, sabe? Você está triste, está angustiado, está com algum problema. Esse é um momento bom para a gente praticar, porque a gente está vivenciando aquilo, né? Não que a gente vai achar uma solução, mas pelo menos a gente vai analisar o que a gente está sentindo. É claro, né? Não adianta você fazer isso no ônibus ou no meio do trabalho, porque isso, como diz aqui mais um pouco na frente, precisa de um momento só seu, né? Porque senão a gente acaba se perdendo. Bom, por que temos que fazer essa prática diariamente? Eu já falei um pedaço, né? Mas por que a gente tem que fazer ela diariamente? Para a gente se educar. Também. Se conhecer. Eu acho que é autoconhecimento. Seria ler, entender e praticar. Sim, mas por que a gente tem que fazer diariamente? Para a gente não esquecer, para a gente lembrar tudo que a gente fez naquele dia. Autoconhecimento. Glaucia, está saindo muito baixo o seu microfone. É para... Melhorou? Melhorou. Para o autoconhecimento. Olha, como eu falei, quando a gente vai dormir, praticamente a gente desencarna, né? E no dia seguinte a gente só se lembra das coisas grandes que aconteceram no dia anterior, não é verdade? Mas
quando a gente faz essa busca do autoconhecimento, as coisas grandes são importantes, é claro, mas as coisas pequenas também são. Muitas vezes é trabalhando as coisas pequenas que as coisas grandes diminuem de intensidade, tá? E outra coisa, as nossas grandes atitudes negativas, elas são precedidas de um monte de coisinhas pequenas. Vocês já perceberam? Você não perde paciência de uma vez. As coisas vão batendo em você devagarzinho e aquilo vai enchendo, né? Vai enchendo, vai enchendo. Tem uma hora que transborda, aí você perde a paciência. Então, quando você faz essa prática da autoanálise todo dia, você vai olhar as coisas pequenas. Poxa, hoje eu não sei quem falou tal coisa para mim que não desceu redondo. Você não perdeu a paciência, mas aquilo não desceu redondo. Por que será que não desceu redondo? O que ele falou de verdade para mim que eu não quero admitir? Porque é isso, né? Quando não desce redondo, é uma verdade, nem que seja dele, mas que não desceu redondo para mim. Tocou. Então, é isso. É por isso que a gente tem que fazer diariamente. Porque todo dia a gente tem um monte de pequenas coisinhas no dia, né? Quando as pequenas coisas se acumulam bastante no mesmo dia, a gente passa um dia, chega no final do dia, a gente chega, sabe, estressado, cansado, sabe, de uma forma... Você fala assim, o dia não foi legal hoje, né? Então, a gente precisa olhar para essas pequenas coisas, sabe? Sei lá, ligou a televisão, viu alguma coisa que não foi bacana, você falou alguma coisa que depois você fala assim, puxa, não foi legal. Essas pequenas coisas que a gente precisa ver. E é por isso que tem que ser diariamente. Porque no dia seguinte, você não vai lembrar daquela coisa pequena que aquela pessoa falou para você. Mas ela está lá, tá? Em algum lugar ela ficou guardada. No dia seguinte, aquela pessoa vai falar novamente uma coisa pequena. E, ó, soube mais um pouquinho o seu nível de descontentamento com a pessoa, né? Então, é bom a gente trabalhar isso antes, para que a gente não faça alguma coisa ou fale alguma coisa que venha se arrepender depois. Tudo bem? Tudo Então, bem. tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Nenhum. Vocês me dão um minuto. Eu preciso fechar a janela que está chovendo aqui, o barulho não me deixa escutar Até vocês. 2. Até 2. Espera um pouquinho só. Volto rapidinho. Desculpem, gente. Tudo bem. Agora não vai estar mais fresquinho. Eu vou derreter aqui, mas tudo bem. Liga o ventilador. Não tem ventilador aqui. Não se preocupa, não. É bom ir acostumando com o inferno, né? Com o umbral, né? É brincadeira, gente. Não é assim, não. Vamos lá. Comece com uma prece. É a maneira pela qual nos ligamos a Deus, pedindo que Ele nos ajude nesse trabalho de mergulho interior, dando-nos discernimento e sabedoria para enxergarmos a nós mesmos, como somos, sem receios, julgamentos, disfarces, álibis ou justificativas descabidas, que nos possam desviar da verdade que precisamos conhecer. Por meio da oração, seremos amparados e instruídos por nosso anjo da guarda, o qual nos trará a inspiração necessária para enxergarmos o que for preciso sem distorções. Interessante, né? Bom, com certeza, né? A prece é uma coisa muito importante, né? Qual que é outro motivo pelo qual a prece é importante? Tem um monte de motivo, né? É claro. Oi, fala, Sônia. Ela é uma comunicação com Deus, né? Ela nos liga direto a Ele. Uma animação. Isso. Como? Desculpa, Ana Cláudia, pode repetir? É uma animação com Deus. É isso aí. Mas é mais do que isso. Vocês se lembram
no encontro que a Valéria falou sobre o ego? Do Sim. ego e do eu superior? Quando a gente faz uma prece, a gente se aproxima do eu superior e se desliga um pouco do ego. Tá bom? Lembrando que a nossa sombra, ela existe por causa do nosso ego. E se a gente faz a nossa autoavaliação com o ego do nosso lado soprando nas orebas, sabe o que vai acontecer? A gente vai falar que a culpa do que a gente está sentindo é do outro. Porque o ego nunca é culpado de nada. Ele nunca vai querer admitir que é culpado de alguma coisa. Então, quando a gente faz essa autoanálise, a gente precisa, ao máximo, nos livrar do ego. Sabe? Não adianta você falar assim, por que eu respondi mal para essa pessoa? Aí o ego vai falar assim, ó, daquela sopradinha na sua orelha. Claro, também você viu o que ela falou para você? Não é isso? Não é assim que a gente faz? A gente pega o macaquinho, tira das nossas costas e coloca nas costas. Então, quando a gente faz a prece, a gente se desliga um pouco desse ego. Mas é aquela prece sincera, tá bom, gente? Não é falar assim, tem que fazer uma prece. Pai nosso que está no céu, santificado. Sabe, você não presta atenção no que está falando. É a prece sincera. Não precisa nem ser o Pai Nosso. É aquele tipo assim, Deus, este é o meu momento de reflexão. Me ajude a compreender aquilo que eu preciso modificar dentro de mim para ser uma melhor pessoa. Falando isso do coração, ou qualquer outra palavra, gente, que te desligue, né, daquele ego opressor, vai te ajudar a se aproximar do seu eu superior. E lembra, né, o eu superior vê a gente como a gente é, e não como a gente pensa que é, não é verdade? Sim. E é isso que se chama autoconhecimento, sabe? Olhar para as nossas máscaras, a gente já faz isso todo dia quando a gente se olha no espelho, não é verdade? Quando a gente vive na sociedade, a gente está o tempo inteiro se vendo. Mas sabe, quando a gente pensa que faz alguma coisinha e quando lembra disso, daquele friozinho na barriga, eu não devia ter feito isso, é isso que nós estamos em busca nesse momento. E a prece nos faz entrar num estado de elevação tal que permite que a gente enxergue isso de uma forma melhor, tá? Bom. Vocês já pararam para fazer a autoanálise alguma vez? Assim como... Já. Legal. Vocês chegaram a fazer uma prece antes de se autoanalisar? Não. Eu cheguei a agradecer, na verdade. Não Sim. fazer uma prece, mas eu agradeci. Mas você agradeceu depois. Exato. Alô, alô? Vocês estão me escutando, gente? Sim. Sim. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Marília, você pode Oi. repetir que o meu computador aqui deu uma travada na hora que você falou. Claro. Eu agradeço depois. Depois que eu fiz a autoanálise, eu agradeço depois que eu fiz ela. É claro, e isso é muito importante, viu, gente? Porque a gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente faz em nosso benefício, né? Mas a prece é importante antes, justamente para poder nos deixar sensíveis a essa busca de quem nós somos realmente, né? Bom, quando a gente vai fazer, então, a gente faz a prece pedindo tudo e começa a fazer a nossa autoanálise, né? O que a gente precisa para fazer com que essa autoanálise seja alguma coisa benéfica para a gente, né? Usar de Primeiro, sinceridade. sinceridade. Muito. Isso. Não adianta, gente, a gente parar e investir um tempo da nossa vida olhando para a gente sem ter sinceridade, sabe? Eu costumo dizer, quando a gente fala nisso, que a hora que a gente começar a fazer essa autoanálise, buscar esse autoconhecimento,
A hora que eu pensar 1 minuto no outro como um motivo, eu não estou fazendo autoanálise. Eu estou analisando o outro, não estou analisando a mim mesmo. Então, é importante que a gente seja sincero com a gente e não pense no outro, tá? O outro é só um motivo pelo qual alguma coisa aconteceu, que nos cutucou o suficiente para a gente fazer alguma coisa que nós estamos, nesse momento, buscando mudar, tá bom? Outra coisa que a gente precisa ter, perseverança. Se a gente não tiver perseverança, não vai para frente. A gente vai fazer hoje, porque hoje o dia aconteceu uma coisa muito ruim, amanhã volta ao normal, a gente volta a ser quem era. Por quê? Porque aquilo que aconteceu já está distante. Então tem que ser perseverante, todo dia, olhar, buscar o que a gente fez, sabe? E olha, gente, não procura coisa grande não, sabe? As coisas grandes estão lá e coisa grande é difícil de mudar. O fácil é mudar as coisas pequenas, né? Ah, mas eu achei 500.000 coisas erradas comigo. Tá bom, escolhe as 2, 3 que mais te chamaram a atenção e trabalha essas 2, 3. Se você tentar trabalhar as 500.000, você não vai trabalhar nenhuma. Você não vai ter energia para trabalhar tudo. Então, escolha aquelas que você julga mais importante para você mesmo e trabalhe aquilo. E quem é que vai dizer qual é a mais importante? São vocês. Só a gente. A gente mesmo. O quanto que aquilo está te causando dor. Porque se não causasse dor, você não estaria prestando atenção nela, tá bom? A outra coisa, você tem que ter o firme propósito de mudar. Pode até ser que vocês não saibam como é que faz essa mudança. Mas você tem que ter esse propósito, porque senão também não adianta. Ah, eu descobri que a parede é amarela. Tá bom, se você não tiver o firme propósito de pintar ela de verde, ela não vai ficar verde, ela vai continuar amarela. Então, somente achar aquilo que você identifica que não é legal dentro de você, não é suficiente. Você tem que ter o firme propósito de mudar. Aí, como é que eu mudo? Ah, infelizmente, essa receita não existe. Cada um vai ter a sua. Porque cada atitude ruim que a gente toma é baseada nas nossas experiências. Ninguém pode chegar aqui e falar assim, ah, não, faz isso que assim funciona. Talvez funcione para a pessoa que está falando, mas para a gente é diferente. Tudo bem? Legal? Sim, muito bom. Então, tá bom. Escute a voz da consciência. Para perceber a nossa realidade íntima, o método que se propõe é o de, num primeiro momento, passar em revista todas as ações do nosso dia e nos perguntarmos sobre o que fizemos de bom ou de mal. Analisar não apenas o que fizemos, mas também o motivo pelo qual agimos dessa ou daquela maneira. E quando fala motivo aqui, não é outra pessoa, tá? É nós, né? Por que eu gritei? Porque alguém pisou no meu calo, tá? É disso que ele está falando. Às vezes, um ato aparentemente nobre pode esconder interesses escusos e vaidosos. Isso é legal. O Espírito Santo Agostinho propõe que nos façamos 3 questionamentos. Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus. Depois, contra o próximo. E, por fim, contra vós mesmos. Sabe quando eu estava estudando isso daqui, eu li esses 3 negócios, eu falei assim, caramba, não sobra nada de bom no dia. Tais reflexões nos levam à análise de uma amplitude considerável de comportamentos, desde aqueles por meio dos quais prejudicamos a obra de Deus, e aí ele dá alguns exemplos, né? Porque a gente às vezes nem sabe como é que a gente faz isso. Por exemplo, as agressões à natureza, aos animais, passando por aqueles com que lesamos o próximo. Esse é fácil de a gente achar, né? Porque a gente acha um monte desses. Seja por meio de atos, por pensamentos ou por palavras. Como assim por pensamentos? A gente já fala sobre isso. Chegando até as atitudes que feriram a nós mesmos.
Vamos falar um pouquinho aqui de algumas coisas aqui. Prejudicamos a obra de Deus. Agressões à natureza, aos animais. A gente faz isso? Sim, ainda faz. Ainda fazemos. Muito, não é verdade? Sim. Como que a gente faz? É isso que eu quero saber. Eu falo assim, a gente faz muito nisso, aí todo mundo balançar para isso aqui sim, né? É. Aí você fala assim, como que a Como gente é faz que isso? é? Aí Como todo é mundo que fala assim, faz? "Isso". Como é que a gente faz isso? Ah, É isso que eu quero saber. Como é que faz? Eu não Não sei. sabem? Eu não. vou falar. Fala, Eu não sei. Sueli. Contra a natureza, pisar É. numa grama é uma agressão. Pisar numa grama é Pisar uma na agressão. grama é uma agressão. É uma É agressão. verdade. Mas vamos pensar um pouquinho mais, tá bom? Porque a primeira, quando a gente fala em pensar na natureza, a gente pensa logo na graminha, não é isso? Mas pensa bem. Olha, gente, eu não quero criticar ninguém aqui, por favor, tá bom? Tudo bem? Eu vou falar um monte de coisa aqui que você vai assim, mas Sérgio! Bom? Tá Aí a bom, gente vamos tem lá. aquela sacola de pano, né, que a gente tem. E em vez de levar ela no supermercado, a gente traz sacolinha plástica. Eu estou agredindo a natureza. Certo? Certo. Em vez de... Lá no meu trabalho, né? Tem... Para beber água tem aqueles copinhos plásticos, né? Eu bebo água a cada 5 minutos. A cada 5 minutos eu vou lá, pego um copo novo e jogo fora. Não. Você Certo? não faz isso. Não faço, eu não faço isso. Não, mas tem gente que não pensa nisso, né? Que mais? Te dar uma caneca. É, ninguém mais faz Vou isso. mandar uma caneca para você com o seu nome. Eu Ele tenho, não faz eu tenho uma isso. caneca, eu não uso copo de plástico. Né? Ele não Quem faz mais. fuma, quem fuma, quem Como é que é? Quem fuma, Quem fuma, né? Se bem que quem fuma entra no terceiro caso também, né? Faz mal a ele mesmo. a Né? ele ele é o mesmo, Também faz mal ao próximo também, né? lixo, Oi? Quer? não reciclar, não Não reciclar reciclar lixo, sabe? Que mais? carro. Todo dia tomar aquele banho de 45 minutos só para esquentar, para regular a água, né? É. Depois mais 1 hora debaixo do chuveiro. Sai debaixo do chuveiro que nem um maracujá, né? Todo enrugado, não é isso? Exatamente. Estamos desperdiçando água, recurso natural que está faltando no nosso planeta. Bom, As queimadas também, né? queimadas, Queimadas, né? sabe? A pessoa joga lixo na rua, sabe? Tem tanta coisa que a gente faz que a gente nem percebe. Isso é tudo agressão à natureza, né? Vamos ver outra coisa. Passamos por aquele que lesama o próximo. Eu não vou parar nesse daqui, gente, porque todo mundo está cansado de ver isso, né? Não precisamos pensar muito nisso, né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E quando a gente fala contra nós mesmos? A gente se automutila, né? A gente acaba se automutilando. Isso. Seja Culpa exagerada. culpa, orgulho demais, os 7 pecados capitais, pronto. Isso, mas assim, o orgulho é uma coisa que tem dentro de nós, tá? Todo mundo tem orgulho, tá? O problema dele é quando a gente faz com que ele prejudique ao próximo, porque quando a gente prejudica o próximo, nós estamos prejudicando a nós mesmos, né? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Então, nós vamos fazer um exercício. Vocês sabem que vira e mexe eu venho com exercícios para vocês, não é isso? Uhum. Porque não só sou eu que trabalho aqui, eu gosto de fazer vocês trabalharem também. Então, nós vamos fazer um exercício de escutar a voz da consciência agora, tá bom? A gente vai... Não vamos ficar muito tempo, vamos levar uns 2 minutos, mais ou menos. E o que a gente vai fazer é o seguinte, para que a gente não se distraia, né? Porque a gente
não fez, nós já fizemos o nosso preparo, a nossa elevação, a nossa ligação, a nossa prece. Nós já estamos abertos a fazer a autoanálise, porque é disso que nós estamos falando desde o começo do encontro. Então, nós vamos fazer agora esse exercício de perceber a nossa realidade. Então, a gente vai lembrar, desde o momento que a gente acordou, tudo o que a gente fez, tudo o que aconteceu, tudo o que a gente sentiu, tá? Desde aquele primeiro pensamento, sabe? Quando você abre os olhos e fala assim, ai, meu Deus, mais um dia. Opa, já estou fazendo alguma coisa contra mim, já estou jogando a minha energia lá para baixo, tá? Passando por todas as atividades que a gente fez. Então, a gente vai pensar isso como um exercício da busca de si mesmo, tá? Da autoanálise. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Olhem, não se esqueçam. Olham com eu superior, com sinceridade, que nem disse a Leda, tá bom? Então, vamos lá? 2 minutinhos, tá bom? Pode começar. Prontos? Já chegaram no final do dia? Ou aconteceu tantas coisas que já estão quase 10 horas da manhã? Olha, é claro, né, a gente está fazendo exercício aqui, mas quando a gente for fazer como prática, a gente toma o tempo que for necessário para a gente poder perceber o que acontece com a gente durante o dia, tá bom? Já não está dando. Não tenha pressa sobre isso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro, vocês olharam com os olhos do eu superior, não foi? Sim. Legal. Como que vocês se sentiram fazendo isso? Uma energia diferente, sabe? Uma energia mais leve, mais tranquila, uma conversa mesmo, um papo cabeça. Aquela energia densa que estava ao meu redor, foi, aos poucos, está sendo dispensada e entrando uma nova energia com mais tranquilidade, ok, tudo bem, aconteceu, vai fazer o quê? Paciência, vida que segue, a vida continua. Graças a Deus que aconteceu determinada coisa para você aprender, para das próximas vezes não fazer melhor, para que não ocorra. Então, assim, aconteceu. Isso é a aplicação do auto-amor, tá? Quem mais gostaria de falar? Ninguém percebeu nada. A vida foi normal. Hoje o dia foi normal. Não, Sérgio, eu acho que dá para ouvir? Tá sim. Eu acho que é o olhar para dentro, né? E aí você repara, você começa a ver no dia e constata essas coisas como a Marília falou, e é meio que também
ao mesmo tempo você vai falando com a tua sombra, né? Uhum. Porque aí você vai vendo que não foi bom e você vai, sem criar, tentando ter auto-amor e não criando culpa com isso, mas tentando lidar com essa parte da sombra que vai aparecendo, né? Quanto mais próximo a gente estiver perto do eu superior, né, a nossa elevação, menos peso a gente vai sentir nessa autoanálise, né? Porque a gente distante do ego, não existe aquela cobrança, né? Não existe aquela culpa de uma forma tão agressiva para a gente. Então, quanto mais, sabe, quando a gente olhar para a gente, a coisa que a gente fez errada, e a gente conseguir sorrir, por ter feito tipo assim, nossa, aquela criança como erra, né? Quando a gente conseguir fazer isso, significa que realmente a gente está conseguindo uma boa ligação com o nosso eu superior, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir ter essa atmosfera linda e maravilhosa com aquilo que a gente faz ao longo do dia, né? Eu queria perguntar. Oi, Falar. pode falar, dona Marlene. Então, hoje, quando eu fiquei feliz, porque tudo que eu me propus a fazer, deu tudo certinho. Inclusive, eu tinha me preocupado, que eu falei, não vai dar tempo de fazer a vibração. E deu tudo certo. Tá vendo Mesmo só? eu tomando ônibus, indo para onde eu tinha que ir, deu tudo certinho. Eu só agradeci a Deus, eu falei, graças a Deus. Um dia calmo, tranquilo, missão cumprida. Que bom. Que bom quando a gente faz uma reflexão no final do nosso dia e a gente percebe que o nosso dia foi lindo e maravilhoso, né? Muito bom. Fiz feira, fui no dentista, fiz minha vibração. Foi um dia maravilhoso. Legal. Nada a reclamar. Então, eu queria saber se alguém conseguiu identificar algo que não gostou. Quem não conseguiu, levanta a mão. Quem conseguiu, levanta a mão. Não gostou? Eu Que fez e que não gostou. consegui identificar o que eu não gostei. Eu consegui. Eu também. E como é que vocês sentiram nessa identificação aí? Sentiram o quê? Tristeza, raiva de si mesmo? O que foi? Como é que foi? Raiva de si mesmo. Né? Exatamente, dona Isaura, Papelão. exatamente. Eu pensei comigo mesmo, papelão. Olha, quando a gente começa a fazer isso, né, fazer essa autoavaliação, né, a gente sabe que a gente não é nenhum anjo, né? A gente aqui então mais para o lado do calor do que para o lado das altas esferas, né? Então, com certeza nós não fazemos, nosso dia não é repleto de coisas boas, porque senão a gente não estaria encarnando nesse planeta, a gente estaria um planeta diferente, né? Então, quando a gente começa a praticar esse autoconhecimento, começar a olhar o nosso íntimo isento das máscaras, né? A gente vai começar a olhar uma série de coisas que a gente faz, pequenas, muitas vezes é pequena, às vezes a gente não enxerga as coisas erradas que faz, porque ela é tão pequena que para nós é normal. Mas quando a gente começa a fazer essa autoanálise, a gente começa a enxergar cada vez mais pequenos deslizes que a gente faz no dia, né? Naquele momento, vai vir isso que falou a dona Isaura. Raiva, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, né? É a primeira coisa, mas a gente não pode se lembrar do que o Chico Xavier falou, né? Logo que a gente perceber isso, logo que vier esse sentimento no nosso coração, a gente precisa mudar esse sentimento, falar assim, agradecer a Deus, voltar a ligação com Deus, né? Agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de enxergar isso. Imagina, há quanto tempo a gente vem fazendo aquele negócio errado e nunca tinha percebido. E agora a gente se decidiu a trabalhar o nosso interior e viu alguma coisa que para você era uma coisa corriqueira. Exatamente. Então, transforma a raiva em oportunidade de ser melhor, sabe? A gente,
quando vê uma criança pequena, né, bem pequenininha, que faz alguma coisa errada, a gente fica com raiva da criança? Não, porque a gente sabe que a criança, ela é ingênua, a criança ela não tem conhecimento, então a gente desculpa, a gente orienta, não é verdade? Mas a gente não vai lá e não mata a criança por causa disso. E nós somos essa criança. Espiritualmente falando, nós somos essa criança. Então, se a gente teve a oportunidade de, no eu superior, olhar para nós e falar assim, olha lá, cometi esse erro, ensina essa criança. Ensina esse homem velho. Olha, não é dessa forma. Tá? É claro, não adianta só falar, não é dessa forma, né? Durante a autoanálise, a gente precisa entender por que que agiu daquela forma. E quando a gente faz essa pergunta, a resposta nunca pode estar no outro. A resposta tem que ser alguma coisa nossa. Mas como assim? Não entendi. Inveja, orgulho, vaidade, sabe? Presunção, Falta de educação. falta de educação. Tudo isso é origem. Ah, mas como assim? Ah, então eu descobri que uma Leda falou que é falta de educação. Tá bom. Por que que eu não sou educado? Ah, muita gente vai falar assim, porque meu pai foi assim que eu aprendi dos meus pais. Esquece, não pode falar do outro. Não Porque a pode. gente Porque eu não não tá aprendi a acostumado. lição. Eu não aprendi a lição. Pode ser isso. O que você falou, Marília? Porque a gente não está acostumado. Quer dizer, falta de educação, às vezes é tão corriqueiro, a gente é tão acostumado que a gente acaba nem percebendo que é falta de que a gente falou foi falta de educação, mas a gente nem se ligou, nem se tocou nisso, porque tá tão corriqueiro, tão acostumado que a gente acaba esquecendo das coisas triviais, vamos dizer assim, vai. Sabe o que é isso? É o ego tomando conta da nossa vida. Porque o ego, ele não aceita o outro. É o outro que tem que me aceitar. Então, quando o ego não aceita o outro, quando o outro faz alguma coisa, você responde de alguma forma, muitas vezes com falta de educação. Responde grosseiramente para a pessoa. Então, nós estamos falando de falta de educação, porque foi o exemplo que a Leda disse, né? Mas tantas coisas na nossa vida é assim, né? Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês conseguiram identificar alguma coisa que gostaram? Não. É mais difícil, Aí eu né? já não identifiquei, não. Também não. Mas olha, existe, gente. Está lá. É que a gente foi treinado a ver as coisas erradas, mas a coisa boa que vocês fizeram num dia está lá. Está lá. Se você só olhar coisa ruim, chega no final do dia, você vai dormir com angústia, vai dormir com... Não pode ser assim. Olha as coisas boas também. Pense em alguma coisa boa que você fez. Vocês fizeram alguma coisa boa no dia. Sabe, falar que você não viu nenhuma coisa boa, significa que você é mau. Porque lembrem-se do conceito do o que é maldade. Sabe qual é a definição de A mal? ausência da bondade. Isso, a ausência da bondade, a ausência da ausência do bondade. bem. Então, se você fala assim, não, hoje eu não fiz nada de bom, eu também não fiz nada de mal. Tá bom, se você não fez nada de bom, você fez alguma coisa de mal. Se a maldade é a ausência do bem e você não fez bem, então você fez mal. Não é verdade? Papo cabeça esse negócio aqui, né? Mas é isso mesmo. Tá papo cabeça aí, hein? Então, o que vocês precisam fazer é, olhem as coisas boas que você fez no dia. Nem que seja ter aquela satisfação de ter feito um bom trabalho no seu mundo profissional, sem ter prejudicado ninguém, sem ter brigado com ninguém. Isso não é uma coisa boa? Mas a gente não vê, né? Não é verdade?
Porque, na sabe? verdade, isso é o necessário, né? Para a gente conviver com harmonia, é o necessário. Viver bem com as pessoas próximas do Sim, trabalho, da nossa relação familiar. mas a gente não presta atenção nisso. Não. A gente não percebe. Então, é assim, quando uma coisa errada acontece, a gente fica triste, a gente se sente culpado. Mas quando a gente faz uma coisa boa, a gente não fica feliz, a gente não tem gratidão. Então, nós estamos bombardeando a nossa vida com um monte de coisa ruim. Porque as coisas boas deixa para lá. Vocês compreendem o que eu estou falando? Entendi. A gente A precisa gente não, fazer isso. Oi, pode a falar. gente não valoriza as pequenas coisas que passam durante o nosso dia e a gente não observa. Eu acho que assim, então as coisas pequenas que a gente faz durante, por exemplo, uma dona de casa, que ela cozinha, ela está fazendo uma coisa boa, ela está fazendo uma refeição saudável para as pessoas que estão com ela. Se ela arruma a casa, se ela varre um chão, se ela dá bom dia para uma vizinha, né? Todas essas coisinhas assim, eu acho que isso tudo é coisa boa. É isso mesmo. Desde que Seja a com boa nossa intenção. intenção seja boa, né? É. Ai, caramba, tem que ficar limpando essa casa todo dia. Se você vai cozinhar com raiva, você envenena a família toda. Exatamente. É verdade, né? é verdade. Nossa, eu sei que essa casa aqui deve ser o bueiro do mundo, porque toda a sujeira vem parar aqui. De limpa, nunca está limpa, não é isso? Isso mesmo. Bom, tudo depende da intenção. E quando a gente quiser ver as coisas boas, é a intenção que a gente precisa olhar. Tudo bem? É uma dica que eu dou para vocês. Olhem a intenção. E por que eu estou falando disso? No meu ponto Às de vezes a vista... intenção é boa, Isso. mas a coisa não sai certa. Mas não tem problema. A sua intenção foi boa? Foi boa, Sinta-se grata de você ter feito a coisa com uma boa intenção. Mesmo que o resultado não tenha sido aquilo que você esperava. Talvez não tenha sido o que você esperava para você aprender alguma coisa. Talvez seja porque para você não ficar com orgulho, né? Quando a gente faz uma coisa com uma boa intenção e fica boa, a gente pode perder todo o lucro daquilo lá no orgulho, né? No Olha lá, orgulho, foi eu que fiz, né? Foi eu que É. fiz. Mas por que eu falo que a gente precisa olhar as coisas boas? A minha forma de enxergar a autotransformação não é combater as coisas ruins que você tem dentro de você, tá? Não combate, a gente não combate as coisas ruins. O que a gente precisa fazer é estimular as coisas boas, as nossas virtudes, tá? E como é que eu faço isso? Encontrando as virtudes. E como eu encontro as virtudes? Olhando as coisas boas que eu fiz no meu dia. Autoanálise. E aí, o momento Verdade. que eu faço uma coisa boa no dia e faço assim, putz, que legal, agora que eu percebi, eu fiz isso e foi muito legal. Você se sente motivado de no dia seguinte fazer de novo. Porque aquilo te fez bem. Vocês compreendem? Então, primeiro, o autoconhecimento só para se conhecer não serve para nada. Ele precisa terminar com a determinação de mudar aquilo. E quando a gente enxerga as coisas boas que a gente faz, a gente consegue estimular essas coisas boas e o nosso dia vai ficando cada vez melhor. Tudo bem? Tudo bem. Quantas coisas que você analisou e não conseguiu classificar nem como bom e nem como mal? Que é comum também, né? Eu fiz, mas não sei se foi bom ou se foi mal. A gente acaba classificando as coisas ruins, coisas más que a gente fez. Não as coisas boas, nem em cima do muro. Não tem. A gente classifica mais as coisas ruins, coisas más que a gente fez, menos as coisas boas, e em cima do muro. Em cima do muro, gostei Em cima do muro. Ou seja, Eu não posso esquecer do que eu ia falar, mas pegando o que você falou é o seguinte, vamos tentar entender o porquê isso, né?
Porque a coisa mais forte dentro da gente é a culpa. E o que menos a gente exercita é a gratidão. Então, quando a gente analisa o nosso dia e a gente enxerga uma coisa ruim, bate aquele negócio tem na cabeça da culpa. E aí, a culpa dá aquele aviso, assim, daquelas luzinhas em torno dos nossos olhos, assim, é isso aí que está ruim, né? Mas quando a gente acha coisa boa, como a gente não está acostumado com a gratidão, não vem nenhum bem-estar com aquilo. E aí a gente não sabe dizer se aquilo é bom ou se é ruim, né? Então, pensa da seguinte forma. Se uma coisa não é boa e nem é ruim, opa, olha o barulho. Solange. Perdão, Deixa eu limpar perdão, essa testa, gente, pera um pouquinho. desculpa. Ó, Pode falar, Sérgio, Marlene. Oi. não sei, eu fico ouvindo assim, parece que eu estou no outro mundo. Porque como eu estou sozinha e eu moro aqui na Praia Grande, e eu me sinto num lugar tão abençoado, e eu sou pequenininha, né? E quando eu pego o ônibus, esse dia eu agradeço tanto a Deus por eu ser pequenininha, que eu vou entrando e o pessoal tem medo que eu caia para tal lugar. Então, eu me sinto bem aqui, ó. Então, por onde eu ando, olha, Olha só. graças a Deus, por onde eu ando, é tanta gente tomando conta de mim, que eu só tenho a agradecer. Tá certo, dona Marlene. No momento, eu estou bom, graças a Deus. Mas é assim, Eu acordo igual passarinho. Eu acordo sozinha, agradeço a Deus por mais um dia, começo a fazer minhas coisinhas, meu apartamento é pequenininho, eu limpo rapidinho e já vou para a rua. Ô, louco! É isso aí. Eu, então, no momento, olha, eu peço a Deus, meu Deus, me dá mais um tempo de vida para mim viver esses momentos, Aproveitar. porque é muito bom. Eu estou sem reclamar nada. Nada, olha, por enquanto tá bom. que eu posso, Não tem ninguém, eu costumo falar, não tem ninguém para falar, reclamar. Eu só tenho Jesus que me escuta. Ele não fala nada, ele só presta atenção no que eu faço. E toma conta de mim. Quer coisa melhor? É só eu vou dizer o seguinte, dona Marlene, se tivesse todo o grupo fosse assim, não tinha mais acolhimento de amor, né? A gente não, ó, o acolhimento de amor para mim foi a melhor coisa do mundo. Completou o que faltava. Para mim completou. O que estava faltando era isso. Eu não vejo a hora que chega com o acolhimento do amor para mim poder falar como certo. Deus está sendo bom para mim. É isso aí. O que a gente precisa desenvolver é essa gratidão que a dona Marlene tem. Por quê? Não que a gente não seja grato, por favor, não me entendam mal, né? Não é que nós somos pessoas ingratas, mas é que a gente está dando muito valor para as coisas erradas. Elas estão lá, realmente, e a gente precisa trabalhar ela, mas a gente precisa dar igual valor para as coisas boas que acontecem conosco, as coisas boas que a gente faz, para que a gente possa igualar a nossa vida, porque senão a gente vai estar em desequilíbrio energético, não é verdade? A gente vai estar só olhando a coisa ruim da nossa vida e isso contamina energeticamente as nossas células, os nossos ciclos energéticos do nosso corpo. Então, o que a gente precisa é equilibrar isso. Por isso que eu estou dando tanta ênfase na questão de procurar as coisas boas e sentir a gratidão, ter o sentimento dentro da gente de que aquilo realmente foi bom, né? Que ajudou a gente, que ajudou o nosso próximo, que ajudou a natureza, como a gente tá vendo nas coisas ruins, né? E a gente tomar cuidado para não enxergar a nossa vida somente cheia de coisas que a gente não sabe nem classificar se é bom ou se é ruim. Porque se a gente fizer isso, a nossa vida fica vazia.
sabe? Porque assim, ou a gente fica triste com uma coisa ruim, ou fica alegre com uma coisa boa. Agora, se não tem nem triste nem alegre, não tem. Nossa vida fica vazia. Então a gente precisa buscar em tudo que a gente faz tem um objetivo. Então, se a gente cumpriu aquele objetivo com uma boa intenção, é claro, a gente deve ficar feliz com aquilo, sabe? E Ah, não, quando nós estamos num momento bom, parece que os caminhos ficam tão abertos que só vem coisa boa. sim, o Tem positivo gente atrai positivo, né? que tem vergonha de ser pequenininho, tem complexo, não é? Uhum. Não, eu tenho orgulho, eu tenho prazer. Falei, poxa, como é bom ser pequenininha. Eu sou tratada que nem criança, tá bom demais. Legal. Tá bom. Vamos continuar um pouquinho aqui. Há muito trabalho interior a fazer, e no mais das vezes estamos muito distraídos de nós mesmos. O cuidado com o nosso mundo íntimo ainda é precário, e quando surgem os problemas, ficamos procurando responsáveis externos, ignorando que o mundo de fora é reflexo do nosso mundo interior. Quantas vezes procuramos consertar o que está fora de nós, sem arrumar o que vai mal por dentro? E é mais ou menos isso que a dona Marlene falou, né? Ela vê o mundo colorido, e o mundo fica colorido para ela, né? Agora, nós já percebemos o quanto deixamos a desejar com o cuidado que nós devemos ter conosco, com o nosso homem velho? Sabe? A gente dá valor às coisas externas, né? Então, tem gente que trabalha 16 horas por dia e vai ter uma doença porque não faz exercício, não cuida de si mesmo, né? Tem gente que fica pensando só no próximo, enquanto a própria pessoa está capenga, né? Tem gente que fica pensando em como ajudar o próximo, mas o seu mundo interior está destruído. Então, o que a gente precisa fazer é ter cuidado com esse homem velho, transformá-lo com carinho, né? Abraçá-lo com amor, para que a gente possa se transformar e cada vez mais enxergar coisas boas na nossa vida. Tem uma coisa aqui que falou sobre o destino, né? O Jung disse que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, muita gente atribui as coisas que acontecem a si mesmo ao destino, né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Não, a gente constrói aquilo. De alguma forma a gente construiu aquilo. Ou nesta vida, ou em vidas anteriores. Ah, puxa, sabe, você acorda de manhã e quando você vai pôr o chinelo está embaixo da cama, tá? Já aconteceu isso com você. O chinelo está embaixo da cama. Aí você fala assim, já vi tudo, esse dia vai ser ruim. Pronto, você destruiu o seu dia. Você já batizou o dia. Já acabou. Você já destruiu o seu dia. Não é o destino. Não é o destino. É você que está criando o seu dia. A gente assiste quarta-feira à noite. Aí você fala assim, em vez de você falar isso, você fala assim, opa, primeira oportunidade para fazer exercício hoje. Aí você se ajoelha no chão, se mete embaixo da cama e pega o chinelo. São duas formas de enxergar a mesma coisa. De qualquer forma, você vai ter que se abaixar para pegar o chinelo, né? Ou então arranjar mais uma desculpa. Ah, chinelo está embaixo da cama, agora eu tenho que ficar pisando nesse chão frio. Não é isso? Vou ficar gripado. Claro que vai ficar gripado. Você está construindo isso para você. E aí as pessoas chamam isso de destino, né? Não. Destino somos nós quem fazemos. Ah, mas tem coisas que acontecem comigo que não é legal e não dependeu de mim. Sim, dependeu de coisas que a gente fez no passado. Tudo bem? Vamos ver aqui. A gente estava falando do homem velho, né? Que é o que, no final das contas, é a sombra. A gente consegue analisar realmente o que existe na sombra? Não. Por quê? Porque a gente finge que não está vendo direito, não quer ver. O ego esconde isso da gente.
A sombra está no nosso inconsciente. E o inconsciente a gente não vê. A gente não vê. Mas a gente pode saber o que está lá dentro pelas atitudes E que a gente toma. mascarar. É. A gente pode mascarar também, né? Pode, mas olha, é que nem Big Brother, tá? No começo do Big Brother, todo mundo é bonzinho, todo mundo é sorridente, se abraça. Ai, que bacana, que legal. Somos todos felizes. Passa 2 semanas, todo mundo junto, aquela alegria falsa não existe. Porque, na verdade, eles estão competindo lá dentro. Não é isso? Verdade. Então, a gente até pode ter a máscara, mas se a gente faz essa autoanálise, a gente vai olhar o que tem dentro do nosso íntimo pelo resultado das nossas atitudes. Porque, como a gente já falou, né? O ego, ele comanda, e quem alimenta o ego é o nosso inconsciente, tá bom? Olha, tudo a gente fala isso de ego, inconsciente, é só para vocês perceberem como é que as coisas funcionam na nossa mente, tá? Não precisa decorar isso, não precisa falar assim, não, porque inconsciente, a mente, não, eu vou fazer a minha autoanálise. Isso aí será que está no inconsciente, superconsciente, inconsciente? Não, não faz isso. Analisa o teu ato, né? Legal. Fala sobre não se deprima. Tal qual ocorreu a Chico Xavier, é muito provável que venhamos a nos entristecer ao tomarmos contato com a nossa sombra. Impossível não sentir um desconforto emocional, consequência da constatação de que somos menores do que acreditávamos ser. Gente, nós colocamos a gente num patamar que a gente ainda está longe de alcançar. E é por isso que nós temos tanta frustração com a gente, né? Porque a gente julga ser coisa que a gente ainda não é. Então, quando a gente faz a autoanálise, isso fica claro para nós. E aí, o que a gente faz? A gente vai se diminuindo. Não pode deixar entrar em depressão, sabe? Você fala que, não, eu sou uma pessoa boa, e de repente você descobre um monte de coisa ruim que você faz. É frustração com a gente mesmo. Mas não deixa. Trabalha para ser o que você quer. Mas se coloca no devido lugar, sabe? Se eu não sou aquilo que eu sou, seja o que você é e procure mudar. Se coloque no seu lugar, né? Quando a gente faz isso, a gente deixa de ser arrogante, né? Arrogante é você pôr para fora coisa que você ainda não é. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Não podemos deixar também de registrar os aspectos positivos de nossa personalidade observados na introspecção. Nós não somos apenas a escuridão da nossa sombra. Alguns filetes de luz já brilham em nosso coração. É isso que a gente falou agora há pouco, né? Porque a gente precisa achar essas luzes, sabe? Elas estão lá. Se lembra como a gente começou a nossa elevação? Como que foi que a gente começou? Olhando para dentro de nós e encontrando a luz que é Deus dentro de nós, não é verdade? Então a luz está lá. Por que eu não enxergo? Por que eu não quero ver? Vejam essa luz, sabe? Nós somos luzes. Está lá, debaixo do candeeiro ainda, né? Mas está lá. Vamos colocar isso para fora e vamos enxergar isso no nosso dia a dia, sabe? A gente fala assim, bom, eu sinto dessa forma, né? Eu fico, às vezes, triste, angustiado de ver tanta maldade no mundo, né? Se eu vejo isso, significa que eu estou num nível diferente, porque eu não consigo me ver fazendo aquelas coisas. Então, isso é coisa boa dentro de mim. A gente precisa buscar. Tudo bem? Bem. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Sempre precisamos ter essa consciência, né, que nós não somos apenas escuridão. É normal, nessa análise, enxergarmos apenas as coisas ruins, mas precisamos nos esforçar para ver as coisas boas. Boa parte das vezes, elas estão ligadas à intenção com a qual fazemos determinada coisa. É isso que a gente precisa procurar, tá?
a intenção que a gente faz. E aí a gente vai ver como tem coisa boa dentro do nosso coração, sabe? A Solange, né, fala que às vezes vai ter que entregar intimações de pessoas e você vê a situação da pessoa e você se condói com a pessoa. Mas você tem que cumprir com o seu trabalho. E aí você faz uma boa vibração para ela, não faz? Para que dê tudo certo para a família, não é isso? Olha aí a coisa boa você fazendo, entendeu? Às vezes a gente, no nosso trabalho, que nem a Glócia falou no outro dia, de repente aconteceu alguma coisa errada. Aí teve a atitude de aceitar o erro e falar assim, vamos procurar corrigir. Olha que coisa boa, porque boa parte das pessoas só sabe transferir a coisa ruim. Só sabe transferir para o outro, né? E é isso que a gente precisa buscar, a intenção com que as coisas que a gente faz, para achar as coisas boas, tá bom? Porque boas intenções nós estamos cheios, não é verdade? A gente já não é mais aquela pessoa que faz as coisas com a intenção de maldade ou de fazer alguma coisa ruim. Então, as coisas boas estão dentro de nós. Tudo bem? Até o que você falou, tem um filme, O Auto da Compadecida, que é justamente no final, quando Jesus fala assim, como é que é? De boas ações o inferno está cheio, né? É isso aí. De boas ações, o inferno está cheio. É isso aí. E de boas intenções, tá? Também Boas intenções, é isso que eu ia falar. Boas intenções. Isso. Porque não adianta só boa intenção também, você tem que fazer a coisa certa, né? Então, tá bom. Gente, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma coisa? Não? Então, tá bom. Vamos encerrar nosso encontro? Oi, pode falar, Gal. Eu assisti, indo trabalhar hoje, uma live da Mônica de Medeiros, mas ela recebendo com a pai João, pai... Joaquim. Pai Joaquim Pai Berdola. Joaquim. Pai Joaquim, Isso. E ele foi tudo falando sobre a culpa, Isso. sobre a questão da sombra, tudo a ver com que a ressignificação, tudo a ver com o que a gente tem falado e com o texto de hoje, assim, bem bacana também Quando eu e a Valéria assistimos essa live, a gente fala assim, puxa vida, como o plano espiritual ele é tudo bem organizado, né? Porque a mensagem não chega por um lugar só, né? Então, tudo aquilo que a gente está falando aqui, a gente vê outros grupos falando a mesma coisa. Isso nos dá a tranquilidade que nós estamos no caminho certo, né? Nós não estamos aqui falando por falar, né? Todos os livros que são inspirados, tudo aquilo que a gente fala, sabe, tudo que a gente conversa tem um sentido mais amplo do que aquilo simplesmente nós aqui estarmos juntos falando, né? Então, que a gente possa continuar sintonizado, né, com essa orientação do plano espiritual para o nosso próprio crescimento, né? É claro que a gente ajuda um monte de pessoas com aquilo que a gente faz, mas que a gente possa estar sintonizado com o nosso próprio crescimento, né? Esse é o momento de a gente olhar para nós e com a nossa melhoria a gente ajudar o próximo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos encerrar? Vamos mudar de assunto porque o pessoal chegou aqui, tá bom? E pode crer, viu? Que você está ajudando muito. Eu só tenho a agradecer. Nós estamos ajudando uns aos outros, viu, dona Marlene? Porque, assim, Muito cada gostoso. vez que a gente... Não vai acabar nunca. Cada vez que a gente conversa, né? É claro que a gente estuda, a gente é inspirado pelo plano espiritual, mas aquilo que vocês falam serve para mim também, serve para a gente que está guiando o grupo, entendeu? Então, não é um ajudando o outro, não é uma coisa que parte de um para todos, é de todos para todos. E é por isso que a gente estimula sempre
todo mundo falar, todo mundo colocar a sua opinião, colocar as suas experiências, porque isso ajuda cada um de nós, tá bom? Eu queria só começar a falar, a gente vai começar a falar praticamente todas as semanas, mas nós vamos ter Natal e Ano Novo aí, que é fins de semana, né? Os trabalhos, eles continuam acontecendo, tá bom? Não só acolhimento de amor, todos os encontros que a gente tem, eles vão continuar acontecendo. As vibrações, tudo isso, tá bom? É claro que, como tudo que a gente fala aqui, não tem nada que é obrigado, né? Todo mundo participa. Então, quem quiser, não tenham dúvida, nem que seja só eu e a Valéria, nós vamos estar lá ligando as coisas para conversar, tá bom? Então, tá bom. Beleza. Vamos encerrar? Nossa. Então, nós vamos, neste momento, agradecendo a Deus pela esta oportunidade onde pudemos trocar uma série de experiências, de conhecimentos, de vivências, que somente engrandeceu o nosso conhecimento e a nossa vontade de crescer. E nós vamos aproveitando este momento, onde que o nosso coração está aberto, onde podemos olhar para dentro dele e enxergar a luz, para doar toda a paz que temos no nosso coração, em favor do nosso planeta. Mentalizando aqueles países que se acham em guerras e com conflitos internos, para que a paz possa brotar no coração dos dirigentes e do povo. Nós envolvemos o nosso Brasil, para que a paz também esteja entre todos os brasileiros. Que as pessoas que estão realizando esses movimentos possam fazê-los em paz, sem revolta, buscando sempre o melhor para o Brasil. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, por todos os trabalhos, por todos os trabalhadores, e envolvendo com muito carinho todas as pessoas que são assistidas pelo pingo de luz. Nós vamos envolvendo o Hospital Santa Cruz, que fica no plano espiritual e dá suporte para as atividades do pingo de luz. E as nossas vibrações vão para aqueles espíritos que estão em recuperação, em tratamento nestes hospitais do espaço. Que eles possam receber o nosso amor e se recuperarem rapidamente e em breve continuar a sua jornada de crescimento espiritual. Nós envolvemos o nosso lar com muita luz. Nós vamos mentalizando cada cômodo do nosso lar. E esta luz vai se espalhando e ficando intensa, eliminando todas as energias negativas que por algum motivo possam ter se fixado no nosso lar. Nós vamos sentindo, neste momento, o nosso espírito protetor, que está sorridente, nos abraçando carinhosamente, alegres por tudo aquilo que pudemos aprender no nosso encontro de hoje. E com gratidão no coração, nós vamos nos despedindo da espiritualidade amiga, agradecidos ao Pai, a Jesus e a Maria, e que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. E aqueles que gostaram do nosso encontro assistindo pela internet, não esqueçam de dar um like e de compartilhar o nosso encontro. Graças a Deus e graças a Jesus.